Imagine um mundo onde o silêncio fala mais alto que as palavras. No Sábado Santo, encontramo-nos na misteriosa pausa entre a agonia da crucificação e a glória da ressurreição. Mas você sabia que este dia tranquilo tem um significado profundo? É o dia em que Jesus desceu ao inferno, quebrando as correntes do pecado e da morte. Embora muitos ignorem este momento crucial, é uma prova da profundidade do seu amor e sacrifício. Então, o que o Sábado Santo realmente nos ensina sobre esperança e redenção? Isso nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, Jesus está conosco, trazendo luz e salvação. Certifique-se de se inscrever para obter mais informações e participe da conversa nos comentários. De onde você é? Como Jesus transformou sua vida? Lembre-se, Jesus irá abençoá-lo abundantemente. Que sua presença esteja sempre com você. O dia que se situa entre a tristeza da Sexta-feira Santa e o triunfo do Domingo de Páscoa é muitas vezes esquecido, mas o Sábado Santo tem um significado profundo na narrativa cristã. Enquanto o mundo via um corpo profanado descansando num túmulo emprestado, uma pausa momentânea no drama que se desenrolava, abaixo da superfície, uma extraordinária transformação espiritual estava em movimento. Este dia de espera, uma calmaria na tempestade, foi uma arena onde eventos cósmicos de magnitude eterna se desenrolaram. O Sábado Santo serve como uma peça essencial na sinfonia divina, um dia que une o visível e o invisível, a terra e o reino espiritual. Efésios 4, 9 e 10 nos leva a esse reino de especulação e admiração, afirmando, ao dizer, ele subiu. O que significa senão que ele também desceu às partes mais baixas da terra. Estas palavras, densas de profundidade teológica, convidam-nos a olhar para além dos acontecimentos tangíveis testemunhados pelos primeiros seguidores de Jesus. Eles obrigam-nos a reconhecer que o Sábado Santo não foi apenas uma lacuna, mas antes um elo crucial no plano redentor de Deus. Esta descida às partes inferiores da terra é tradicionalmente entendida como a viagem de Jesus ao Sheol ou Hades, a morada dos mortos, um conceito ricamente tecido no pensamento judaico. Não foi uma descida à derrota, mas um avanço para o reino onde os espíritos aguardavam há muito tempo pela libertação. O antigo entendimento judaico retratava o Sheol como um lugar sombrio onde residiam os mortos, tanto justos como injustos. O Antigo Testamento dá-nos alguns vislumbres, retratando-o como reino de espera e não de punição, uma dormência silenciosa da qual havia esperança, de libertação. O Sábado Santo marca o cumprimento desta esperança, uma pausa sagrada onde Jesus inicia a sua missão de libertar os cativos e de pronunciar a vitória sobre a morte. Nesses domínios sombrios, ele fala aos espíritos aprisionados, anunciando a próxima ressurreição e a reconciliação final de todos com Deus. Esta não é apenas uma narrativa de morte e ressurreição, mas uma narrativa que ilustra o alcance ilimitado do sacrifício de Jesus, o seu alcance que se estende além da vida corporal, até a própria estrutura do além. O que se destaca do significado oculto do Sábado Santo é a ilustração de Jesus como um conquistador que penetra nas profundezas do desespero humano e transgride até o domínio da morte. Manifesta a onipresença do amor de Deus, incapaz de ficar confinado aos reinos ou à morte. Enquanto seu corpo físico estava envolto em pedra, Jesus estava trabalhando, transformando o túmulo em uma porta de entrada para a eternidade. Sua descida assegurou que cada parte da criação, do céu à terra, ficasse sob seu toque redentor. Este dia oculto, mas crucial, convida-nos a uma reflexão sobre paciência e fé, exortando-nos a reconhecer que mesmo em épocas de silêncio e obscuridade, os propósitos divinos estão a desenrolar-se. O Sábado Santo transmite que os momentos de espera não são desprovidos da presença de Deus. Pelo contrário, são repletos de orquestração divina. Ao meditarmos neste dia esquecido, encorajamos uma confiança mais profunda, compreendendo que os caminhos da fé muitas vezes se estendem além do que a nossa visão mortal pode contemplar. O Sábado Santo lembra aos crentes que a história cósmica de redenção da qual fazemos parte abrange não apenas as vitórias visíveis, mas também aquelas conquistadas nos reinos invisíveis. Ressalta que Deus está sempre trabalhando, mesmo quando as circunstâncias parecem estagnadas.
À medida que o dia deu lugar à glória da manhã de Páscoa, afirmou-se que cada capítulo da narrativa divina, mesmo aquele que passa despercebido, tem um propósito, todos conduzindo à esperança ressuscitada e à promessa de vida eterna. Ao reconhecer o significado do Sábado Santo, somos chamados a abraçar toda a amplitude do plano de Deus, reconhecendo que a descida de Jesus às profundezas e a sua vitória aí é tão fundamental como a sua ascensão à glória. Os ecos desse silêncio sagrado podem agitar o nosso espírito, convidando-nos a perceber a obra de Deus em cada pausa, confiando que a redenção está sempre próxima, tecendo pelos corredores do tempo e da eternidade. A descida de Jesus ao inferno, ou Hades, é um dos momentos mais profundos, embora muitas vezes esquecido, na teologia cristã. Representa um momento crucial, mas misterioso, um capítulo oculto na grande narrativa da história da salvação. De acordo com o antigo pensamento judaico e conforme articulado em 1 Pedro 3, 18-19, a viagem de Jesus ao submundo não foi apenas um ato de passagem, mas uma missão de profundo significado, uma missão de redenção para aqueles que esperavam nas sombras da morte. Na antiga cosmologia judaica, Hades era percebido não apenas como um lugar de tormento, mas como um complexo domínio dos mortos, composto tanto por regiões de sofrimento quanto por compartimentos de descanso para os justos. Era entendido como reino onde as almas aguardavam o seu julgamento, uma morada temporária até a plenitude dos tempos no plano redentor de Deus. Os teólogos muitas vezes se referem a esta parte onde residiam as almas justas como o seio de Abraão, um estado de paz e antecipação pela vinda do Messias. A descida ao Hades foi uma intervenção divina, uma missão que Jesus assumiu para pregar aos espíritos em prisão. 1 Pedro 3:19. Estas eram as almas dos justos que viveram e morreram na fé nas promessas de Deus, mas ainda não tinham testemunhado o seu cumprimento em Cristo. De Abel a Zacarias, os fiéis do Antigo Testamento viviam em esperançosa expectativa, acreditando na promessa de redenção que viria através de um Salvador. A missão de Jesus era declarar consumada a sua redenção, um triunfo conquistado na cruz, rompendo as barreiras que os confinavam na espera. Esta narrativa reflete mais do que uma vitória sobre a morte. Significa um profundo ato de libertação. A descida não foi uma derrota ou uma obrigação, mas uma proclamação de vitória. A jornada de Jesus ao coração das trevas ilustra a busca incansável de Deus pela redenção. Ressalta a conclusão de sua obra salvífica, estendendo a esperança da cruz além do mundo dos vivos, penetrando até o reino dos mortos. Reflete a continuidade do amor da aliança de Deus, cumprindo as expectativas das antigas profecias e afirmando a fé dos justos. O reino dos mortos, neste contexto, simboliza o aprisionamento da humanidade pelo pecado e pela morte. O poder da morte era até então incontestado, vinculando até mesmo os justos, que viveram ou morreram sem testemunhar a consumação das promessas de Deus. A descida de Jesus torna-se assim uma extensão da própria encarnação, um alcance aos cantos mais abandonados da existência, mostrando o alcance ilimitado da misericórdia divina. Através da sua morte e descida ao inferno, ele transmite liberdade a todos os cativos da morte, quebrando as cadeias do pecado e proclamando liberdade aos que estão aprisionados pelas garras da sepultura. Nesta missão de redenção, Jesus encarna o Rei Conquistador perfeito que entra no reino do seu inimigo. Aqui, ele não se envolve em uma batalha de poder, mas em vez disso oferece seu amor sacrificial, que prova ser o poder supremo. No Hades, o amor vence, pois os laços do pecado e da morte são rompidos, apontando para uma libertação assegurada pelo ressuscitado. Os teólogos há muito meditam na ideia de que, naquelas horas invisíveis entre a crucificação e a ressurreição, Jesus abriu as portas do paraíso para aqueles que morreram no amor de Deus. É um lembrete de que nenhum lugar é intocado pela mão estendida de Deus, nenhuma sombra é impermeável à luz de Cristo. A descida ao inferno reafirma a integridade da justiça e misericórdia de Deus, uma harmonia teológica onde as exigências da justiça encontram a generosidade da graça. Este aspecto do Sábado Santo revela toda a extensão do alcance salvífico de Jesus. Destaca a continuação da promessa de Deus a partir das primeiras experiências humanas de fé e antecipação.
A descida é uma estação intermediária crucial que conecta a crucificação de Cristo com sua ressurreição. Enquadra a ressurreição não apenas como um milagre isolado, mas como a conclusão de uma jornada redentora que inclui a libertação dos mortos. É um contínuo onde a justiça e a misericórdia divina se cruzam no túmulo, um clímax que de facto anuncia a salvação para todos, vivos e mortos, passados e futuros. Em essência, o Sábado Santo antecipa o triunfo e o anúncio do domingo de Páscoa. A missão de Jesus no inferno é o seu ato final de solidariedade com a humanidade, a sua identificação final com a experiência humana de morte e abandono, seguida de vindicação e vitória. Ela define o cenário para sua próxima ressurreição, uma inversão cósmica que ilustra a profundidade e a amplitude do amor e da redenção divinos. Imagine um mundo onde o silêncio fala mais alto que as palavras. No Sábado Santo, encontramo-nos na misteriosa pausa entre a agonia da crucificação e a glória da ressurreição. Mas você sabia que este dia tranquilo tem um significado profundo? É o dia em que Jesus desceu ao inferno, quebrando as correntes do pecado e da morte. Embora muitos ignorem este momento crucial, é uma prova da profundidade do seu amor e sacrifício. Então, o que o Sábado Santo realmente nos ensina sobre esperança e redenção? Isso nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, Jesus está conosco, trazendo luz e salvação. Certifique-se de se inscrever para obter mais informações e participe da conversa nos comentários. De onde você é? Como Jesus transformou sua vida? Lembre-se, Jesus irá abençoá-lo abundantemente. Que sua presença esteja sempre com você. O dia que se situa entre a tristeza da Sexta-feira Santa e o triunfo do Domingo de Páscoa é muitas vezes esquecido, mas o Sábado Santo tem um significado profundo na narrativa cristã. Enquanto o mundo via um corpo profanado descansando num túmulo emprestado, uma pausa momentânea no drama que se desenrolava, abaixo da superfície, uma extraordinária transformação espiritual estava em movimento. Este dia de espera, uma calmaria na tempestade, foi uma arena onde eventos cósmicos de magnitude eterna se desenrolaram. O Sábado Santo serve como uma peça essencial na sinfonia divina, um dia que une o visível e o invisível, a terra e o reino espiritual. Efésios 4, 9 e 10 nos leva a esse reino de especulação e admiração, afirmando, ao dizer, ele subiu. O que significa senão que ele também desceu às partes mais baixas da terra. Estas palavras, densas de profundidade teológica, convidam-nos a olhar para além dos acontecimentos tangíveis testemunhados pelos primeiros seguidores de Jesus. Eles obrigam-nos a reconhecer que o Sábado Santo não foi apenas uma lacuna, mas antes um elo crucial no plano redentor de Deus. Esta descida às partes inferiores da terra é tradicionalmente entendida como a viagem de Jesus ao Sheol ou Hades, a morada dos mortos, um conceito ricamente tecido no pensamento judaico. Não foi uma descida à derrota, mas um avanço para o reino onde os espíritos aguardavam há muito tempo pela libertação. O antigo entendimento judaico retratava o Sheol como um lugar sombrio onde residiam os mortos, tanto justos como injustos. O Antigo Testamento dá-nos alguns vislumbres, retratando-o como reino de espera e não de punição, uma dormência silenciosa da qual havia esperança, de libertação. O Sábado Santo marca o cumprimento desta esperança, uma pausa sagrada onde Jesus inicia a sua missão de libertar os cativos e de pronunciar a vitória sobre a morte. Nesses domínios sombrios, ele fala aos espíritos aprisionados, anunciando a próxima ressurreição e a reconciliação final de todos com Deus. Esta não é apenas uma narrativa de morte e ressurreição, mas uma narrativa que ilustra o alcance ilimitado do sacrifício de Jesus, o seu alcance que se estende além da vida corporal até a própria estrutura do além. O que se destaca do significado oculto do Sábado Santo é a ilustração de Jesus como um conquistador que penetra nas profundezas do desespero humano e transgride até o domínio da morte. Manifesta a onipresença do amor de Deus, incapaz de ficar confinado aos reinos ou à morte. Enquanto seu corpo físico estava envolto em pedra, Jesus estava trabalhando, transformando o túmulo em uma porta de entrada para a eternidade. Sua descida assegurou que cada parte da criação, do céu à terra, ficasse sob seu toque redentor.
Este dia oculto, mas crucial, convida-nos a uma reflexão sobre paciência e fé, exortando-nos a reconhecer que, mesmo em épocas de silêncio e obscuridade, os propósitos divinos estão a desenrolar-se. O Sábado Santo transmite que os momentos de espera não são desprovidos da presença de Deus. Pelo contrário, são repletos de orquestração divina. Ao meditarmos neste dia esquecido, encorajamos uma confiança mais profunda, compreendendo que os caminhos da fé muitas vezes se estendem além do que a nossa visão mortal pode contemplar. O Sábado Santo lembra aos crentes que a história cósmica de redenção da qual fazemos parte abrange não apenas as vitórias visíveis, mas também aquelas conquistadas nos reinos invisíveis. Ressalta que Deus está sempre trabalhando, mesmo quando as circunstâncias parecem estagnadas. À medida que o dia deu lugar à glória da manhã de Páscoa, afirmou-se que cada capítulo da narrativa divina, mesmo aquele que passa despercebido, tem um propósito, todos conduzindo à esperança ressuscitada e à promessa de vida eterna. Ao reconhecer o significado do Sábado Santo, somos chamados a abraçar toda a amplitude do plano de Deus, reconhecendo que a descida de Jesus às profundezas e a sua vitória aí é tão fundamental como a sua ascensão à glória. Os ecos desse silêncio sagrado podem agitar o nosso espírito, convidando-nos a perceber a obra de Deus em cada pausa, confiando que a redenção está sempre próxima, tecendo pelos corredores do tempo e da eternidade. A descida de Jesus ao inferno, ou Hades, é um dos momentos mais profundos, embora muitas vezes esquecido, na teologia cristã. Representa um momento crucial, mas misterioso, um capítulo oculto na grande narrativa da história da salvação. De acordo com o antigo pensamento judaico e conforme articulado em 1 Pedro 3, 18-19, a viagem de Jesus ao submundo não foi apenas um ato de passagem, mas uma missão de profundo significado, uma missão de redenção para aqueles que esperavam nas sombras da morte. Na antiga cosmologia judaica, Hades era percebido não apenas como um lugar de tormento, mas como um complexo domínio dos mortos, composto tanto por regiões de sofrimento quanto por compartimentos de descanso para os justos. Era entendido como reino onde as almas aguardavam o seu julgamento, uma morada temporária até a plenitude dos tempos no plano redentor de Deus. Os teólogos muitas vezes se referem a esta parte onde residiam as almas justas como o seio de Abraão, um estado de paz e antecipação pela vinda do Messias. A descida ao Hades foi uma intervenção divina, uma missão que Jesus assumiu para pregar aos espíritos em prisão. 1 Pedro 3:19. Estas eram as almas dos justos que viveram e morreram na fé nas promessas de Deus, mas ainda não tinham testemunhado o seu cumprimento em Cristo. De Abel a Zacarias, os fiéis do Antigo Testamento viviam em esperançosa expectativa, acreditando na promessa de redenção que viria através de um Salvador. A missão de Jesus era declarar consumada a sua redenção, um triunfo conquistado na cruz, rompendo as barreiras que os confinavam na espera. Esta narrativa reflete mais do que uma vitória sobre a morte. Significa um profundo ato de libertação. A descida não foi uma derrota ou uma obrigação, mas uma proclamação de vitória. A jornada de Jesus ao coração das trevas ilustra a busca incansável de Deus pela redenção. Ressalta a conclusão de sua obra salvífica, estendendo a esperança da cruz além do mundo dos vivos, penetrando até o reino dos mortos. Reflete a continuidade do amor da aliança de Deus, cumprindo as expectativas das antigas profecias e afirmando a fé dos justos. O reino dos mortos, neste contexto, simboliza o aprisionamento da humanidade pelo pecado e pela morte. O poder da morte era até então incontestado, vinculando até mesmo os justos, que viveram ou morreram sem testemunhar a consumação das promessas de Deus. A descida de Jesus torna-se assim uma extensão da própria encarnação, um alcance aos cantos mais abandonados da existência, mostrando o alcance ilimitado da misericórdia divina. Através da sua morte e descida ao inferno, ele transmite liberdade a todos os cativos da morte, quebrando as cadeias do pecado e proclamando liberdade aos que estão aprisionados pelas garras da sepultura. Nesta missão de redenção, Jesus encarna o Rei Conquistador perfeito que entra no reino do seu inimigo. Aqui, ele não se envolve em uma batalha de poder, mas em vez disso oferece seu amor sacrificial, que prova ser o poder supremo. No Hades, o amor vence,
pois os laços do pecado e da morte são rompidos, apontando para uma libertação assegurada pelo ressuscitado. Os teólogos há muito meditam na ideia de que, naquelas horas invisíveis entre a crucificação e a ressurreição, Jesus abriu as portas do paraíso para aqueles que morreram no amor de Deus. É um lembrete de que nenhum lugar é intocado pela mão estendida de Deus, nenhuma sombra é impermeável à luz de Cristo. A descida ao inferno reafirma a integridade da justiça e misericórdia de Deus, uma harmonia teológica onde as exigências da justiça encontram a generosidade da graça. Este aspecto do Sábado Santo revela toda a extensão do alcance salvífico de Jesus. Destaca a continuação da promessa de Deus a partir das primeiras experiências humanas de fé e antecipação. A descida é uma estação intermediária crucial que conecta a crucificação de Cristo com sua ressurreição. Enquadra a ressurreição não apenas como um milagre isolado, mas como a conclusão de uma jornada redentora que inclui a libertação dos mortos. É um contínuo onde a justiça e a misericórdia divina se cruzam no túmulo, um clímax que de facto anuncia a salvação para todos, vivos e mortos, passados e futuros. Em essência, o Sábado Santo antecipa o triunfo e o anúncio do domingo de Páscoa. A missão de Jesus no inferno é o seu ato final de solidariedade com a humanidade, a sua identificação final com a experiência humana de morte e abandono, seguida de vindicação e vitória. Ela define o cenário para sua próxima ressurreição, uma inversão cósmica que ilustra a profundidade e a amplitude do amor e da redenção divinos. Através das lentes da descida de Cristo, somos convidados a ver um Salvador que não ignora as sombras ou os que são negligenciados, que se aventura nas profundezas do desespero para trazer o alvorecer da redenção. Portanto, este dia é esquecido no calendário cristão, embora silencioso no reino terreno, ressoa com eco de vitória na eternidade. A descida não foi apenas uma escala, mas uma missão divina que iluminou os recantos mais sombrios da existência, transformando a morte de um ponto final numa passagem, um limiar para a vida eterna. Durante a descida de Jesus às profundezas do inferno, desenrolou-se uma notável batalha cósmica, um confronto que testou a estrutura das realidades espirituais e afirmou o triunfo da luz divina sobre a escuridão generalizada. Conforme descrito em Colossenses 2:15, este momento crucial retrata Jesus como vencedor indiscutível sobre os principados e potestades que durante muito tempo procuraram exercer domínio sobre a criação. Numa demonstração de poder incomparável, ele despojou essas forças de sua aparente autoridade, mostrando uma verdade profunda. O reinado do usurpador havia acabado, e o genuíno Rei do Céu viera reivindicar seu trono legítimo. A atmosfera no submundo deve ter sido de caos e confusão quando o poderoso entrou neste reino abandonado. A cada passo, ocorria uma mudança sísmica, uma quebra do silêncio eterno que há muito aprisionava as almas que aguardavam a libertação. Satanás, que se deleitara com a sua aparente vitória temporária na cruz, confrontava-se agora com um poder que não conseguia compreender nem resistir. Esta batalha cósmica não foi uma batalha de mera força, mas de direito e soberania, uma recuperação do que tinha sido roubado no Éden tantos séculos antes. Oséias 13:14 ecoa com clareza vitoriosa: livrarei este povo do poder da sepultura. Foi aqui, no calor do triunfo, que o Filho Eterno declarou seu domínio sobre a morte e a sepultura, desferindo um golpe fatal em suas garras geladas. Jesus, o Salvador, representou ao mesmo tempo Redentor e Libertador, destruindo as cadeias mortais que procuravam prender, não apenas ele, mas toda a humanidade para sempre. A sepultura, antes um lugar sem retorno, tornou-se agora simplesmente uma passagem através da qual ele abriu o caminho para todos os que viriam depois. Neste encontro, Jesus anunciou a liberdade para aquelas almas justas como Abraão, que há muito esperavam pelo Messias. Imagine a alegria e a admiração quando os grandes patriarcas foram conduzidos à luz da plena redenção. Os portões da escuridão, por tanto tempo inflexíveis e fechados, foram escancarados, não por meio de força ou trapaça, mas por meio de um amor tão profundo que rompeu todas as barreiras. Ele conduziu uma multidão de cativos, uma procissão de vida e esperança renovadas, transformando o desespero em alegria sem fim.
A separação de longa data acabou. A promessa foi cumprida. Os fiéis já não estavam confinados às sombras, mas eram acolhidos na presença eterna de Deus. Esta batalha cósmica, travada não com as armas da compreensão humana, mas com a autoridade da verdade divina, continua a ser uma pedra angular no fundamento da fé cristã. É um lembrete de que nenhum poder do inferno, nenhum esquema elaborado nas trevas, pode resistir à luz, que o rei que desceu ao abismo é também aquele que ascendeu, vitorioso e reinante. O que parecia um rei ausente agora é anunciado como monarca eterno, convidando todos a confiar em sua obra libertadora. Esta cena no submundo ecoa por todos os cantos da existência espiritual, declarando corajosamente que as trevas são vencidas para sempre sob a poderosa mão da graça. Através deste grande teatro de redenção, Jesus demonstra que a autoridade no reino espiritual cabe somente a ele exercer. Ao vencer as trevas, ele ilumina um caminho para nós, um caminho de esperança, redenção e vida eterna. Este momento de triunfo não é apenas uma declaração de vitória. É um convite para sair das sombras para a luz maravilhosa da verdade duradoura, para abraçar a realidade de que a batalha está vencida e que a vida, abundante e eterna, é agora nossa para reivindicar. A manhã do domingo de Páscoa amanheceu com um profundo despertar de esperança, calor e o anúncio de um novo começo para a humanidade. Este evento não foi apenas o rolar da pedra do túmulo de Jesus, foi o momento que quebrou as correntes do medo, da dúvida e da própria morte. A ressurreição de Jesus é o clímax de uma história redentora que se estende desde o início da criação até as profundezas da história, ecoando o triunfo que Jesus alcançou sobre a morte e a sepultura. Com a sua ressurreição, Jesus alcançou uma vitória completa, transformando a trágica cena da crucificação numa magnífica declaração de vida eterna. Como Paulo escreve em 1 Coríntios 15:20, Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem. Este acontecimento sem precedentes foi mais do que um simples milagre. Era a pedra angular da fé, indicando que tudo o que Jesus prometeu sobre a vida, a morte e a salvação eterna era absolutamente verdadeiro. Sua ressurreição dentre os mortos confirmou sua identidade como Filho de Deus e sua autoridade sobre a vida e a morte. Naquela manhã, a terra tremeu e os céus se regozijaram quando os portões do Hades foram abertos, e os justos mantidos cativos no reino dos mortos marcharam para a liberdade da presença de Deus. A ressurreição significou o cumprimento da promessa de Jesus que ele edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Lemos em Mateus 27, 52 e 53 que no momento da ressurreição de Cristo, os túmulos se abriram. Os corpos de muitas pessoas santas que haviam morrido ressuscitaram. Esses indivíduos surgiram da espera, onde foram mantidos em paz no seio de Abraão, transformados, não mais presos às limitações da mortalidade. A sua aparição em Jerusalém simbolizou o desbloqueio da vida eterna, afirmando que o poder de Jesus transcende a morte, oferecendo novos começos a todos os que creem. Os santos recém-ressuscitados representaram o alvorecer da reconciliação entre Deus e a humanidade, marcando o fim da escravidão do pecado. Com a sua vitória decisiva, Jesus renovou a esperança para todos, não apenas para os presentes, mas para todos os que o seguiriam. Este momento anunciou a abertura das portas do céu, abrindo caminho para que todos os crentes entrassem em comunhão eterna com Deus. Não foi apenas uma celebração para quem caminhou nos tempos bíblicos. Estende-se até nós hoje, proporcionando garantia de perdão, vida e liberdade. Através da ressurreição, Jesus convida todos nós a experimentar uma nova vida. Somos chamados a abraçar esta vitória, permitindo que ela transforme todos os aspectos do nosso ser. O convite é direto. Jesus oferece perdão pelo nosso passado, paz para hoje e a promessa de vida eterna. O eco daquela manhã gloriosa ressoa através dos tempos, um convite sempre presente a um relacionamento restaurado com o Criador. Ao refletirmos sobre as profundas implicações da ressurreição, torna-se claro que Jesus oferece a cada pessoa uma escolha poderosa. O túmulo vazio nos chama a deixar para trás as sombras da morte e entrar na luz da esperança e da renovação.
Aceitar sua obra é aceitar um futuro cheio de possibilidades, onde o quebrantamento é restaurado, os medos são eliminados e o amor, a graça e a paz reinam. Ao abraçar esta realidade, tornamo-nos parte da sua obra redentora. Assim como Jesus ressuscitado apareceu aos seus discípulos, assegurando-lhes a sua presença e exortando-os a espalhar as boas novas, nós também somos enviados. Equipados com a mensagem de esperança, capacitados pelo seu Espírito e com testemunhos vivos da vida ressurreta, tornamo-nos os vasos através dos quais o amor de Deus flui para um mundo que necessita de cura. Esta alegria da ressurreição não é apenas uma história antiga. É uma narrativa viva, um convite continuamente estendido a cada coração disposto a recebê-lo. É um penhor de esperança, uma ponte entre o desespero e a alegria, e a promessa de que para além de cada provação, de cada tristeza, de cada cruz, a ressurreição. Jesus chama-nos a participar na sua história de vitória, a partilhar a vida que ele dá gratuitamente e a levar a luz do seu amor a um mundo que anseia pela redenção. Através das lentes da descida de Cristo, somos convidados a ver um Salvador que não ignora as sombras ou os que são negligenciados, que se aventura nas profundezas do desespero para trazer o alvorecer da redenção. Portanto, este dia esquecido no calendário cristão, embora silencioso no reino terreno, ressoa com eco de vitória na eternidade. A descida não foi apenas uma escala, mas uma missão divina que iluminou os recantos mais sombrios da existência, transformando a morte de um ponto final numa passagem, um limiar para a vida eterna. Durante a descida de Jesus às profundezas do inferno, desenrolou-se uma notável batalha cósmica, um confronto que testou a estrutura das realidades espirituais e afirmou o triunfo da luz divina sobre a escuridão generalizada. Conforme descrito em Colossenses 2:15, este momento crucial retrata Jesus como vencedor indiscutível sobre os principados e potestades que durante muito tempo procuraram exercer domínio sobre a criação. Numa demonstração de poder incomparável, ele despojou essas forças de sua aparente autoridade, mostrando uma verdade profunda. O reinado do usurpador havia acabado, e o genuíno Rei do Céu viera reivindicar seu trono legítimo. A atmosfera no submundo deve ter sido de caos e confusão quando o poderoso entrou neste reino abandonado. A cada passo, ocorria uma mudança sísmica, uma quebra do silêncio eterno que há muito aprisionava as almas que aguardavam a libertação. Satanás, que se deleitara com a sua aparente vitória temporária na cruz, confrontava-se agora com um poder que não conseguia compreender nem resistir. Esta batalha cósmica não foi uma batalha de mera força, mas de direito e soberania, uma recuperação do que tinha sido roubado no Éden tantos séculos antes. Oséias 13:14 ecoa com clareza vitoriosa: livrarei este povo do poder da sepultura. Foi aqui, no calor do triunfo, que o Filho Eterno declarou seu domínio sobre a morte e a sepultura, desferindo um golpe fatal em suas garras geladas. Jesus, o Salvador, representou ao mesmo tempo Redentor e Libertador, destruindo as cadeias mortais que procuravam prender, não apenas ele, mas toda a humanidade para sempre. A sepultura, antes um lugar sem retorno, tornou-se agora simplesmente uma passagem através da qual ele abriu o caminho para todos os que viriam depois. Neste encontro, Jesus anunciou a liberdade para aquelas almas justas como Abraão, que há muito esperavam pelo Messias. Imagine a alegria e a admiração quando os grandes patriarcas foram conduzidos à luz da plena redenção. Os portões da escuridão, por tanto tempo inflexíveis e fechados, foram escancarados, não por meio de força ou trapaça, mas por meio de um amor tão profundo que rompeu todas as barreiras. Ele conduziu uma multidão de cativos, uma procissão de vida e esperança renovadas, transformando o desespero em alegria, sem fim. A separação de longa data acabou. A promessa foi cumprida. Os fiéis já não estavam confinados às sombras, mas eram acolhidos na presença eterna de Deus. Esta batalha cósmica, travada não com as armas da compreensão humana, mas com a autoridade da verdade divina, continua a ser uma pedra angular no fundamento da fé cristã. É um lembrete de que nenhum poder do inferno, nenhum esquema elaborado nas trevas, pode resistir à luz, que o Rei que desceu ao abismo é também aquele que ascendeu, vitorioso e reinante.
O que parecia um rei ausente agora é anunciado como monarca eterno, convidando todos a confiar em sua obra libertadora. Esta cena no submundo ecoa por todos os cantos da existência espiritual, declarando corajosamente que as trevas são vencidas para sempre sob a poderosa mão da graça. Através deste grande teatro de redenção, Jesus demonstra que a autoridade no reino espiritual cabe somente a ele exercer. Ao vencer as trevas, ele ilumina um caminho para nós, um caminho de esperança, redenção e vida eterna. Este momento de triunfo não é apenas uma declaração de vitória. É um convite para sair das sombras para a luz maravilhosa da verdade duradoura, para abraçar a realidade de que a batalha está vencida e que a vida, abundante e eterna, é agora nossa para reivindicar. A manhã do domingo de Páscoa amanheceu com um profundo despertar de esperança, calor e o anúncio de um novo começo para a humanidade. Este evento não foi apenas o rolar da pedra do túmulo de Jesus, foi o momento que quebrou as correntes do medo, da dúvida e da própria morte. A ressurreição de Jesus é o clímax de uma história redentora que se estende desde o início da criação até as profundezas da história, ecoando o triunfo que Jesus alcançou sobre a morte e a sepultura. Com a sua ressurreição, Jesus alcançou uma vitória completa, transformando a trágica cena da crucificação numa magnífica declaração de vida eterna. Como Paulo escreve em 1 Coríntios 15:20, Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem. Este acontecimento sem precedentes foi mais do que um simples milagre. Era a pedra angular da fé, indicando que tudo o que Jesus prometeu sobre a vida, a morte e a salvação eterna era absolutamente verdadeiro. Sua ressurreição dentre os mortos confirmou sua identidade como Filho de Deus e sua autoridade sobre a vida e a morte. Naquela manhã, a terra tremeu e os céus se regozijaram quando os portões do Hades foram abertos, e os justos mantidos cativos no reino dos mortos marcharam para a liberdade da presença de Deus. A ressurreição significou o cumprimento da promessa de Jesus que ele edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Lemos em Mateus 27, 52-53 que no momento da ressurreição de Cristo, os túmulos se abriram. Os corpos de muitas pessoas santas que haviam morrido ressuscitaram. Esses indivíduos surgiram da espera, onde foram mantidos em paz no seio de Abraão, transformados, não mais presos às limitações da mortalidade. A sua aparição em Jerusalém simbolizou o desbloqueio da vida eterna, afirmando que o poder de Jesus transcende a morte, oferecendo novos começos a todos os que creem. Os santos recém-ressuscitados representaram o alvorecer da reconciliação entre Deus e a humanidade, marcando o fim da escravidão do pecado. Com a sua vitória decisiva, Jesus renovou a esperança para todos, não apenas para os presentes, mas para todos os que o seguiriam. Este momento anunciou a abertura das portas do céu, abrindo caminho para que todos os crentes entrassem em comunhão eterna com Deus. Não foi apenas uma celebração para quem caminhou nos tempos bíblicos. Estende-se até nós hoje, proporcionando garantia de perdão, vida e liberdade. Através da ressurreição, Jesus convida todos nós a experimentar uma nova vida. Somos chamados a abraçar esta vitória, permitindo que ela transforme todos os aspectos do nosso ser. O convite é direto. Jesus oferece perdão pelo nosso passado, paz para hoje e a promessa de vida eterna. O eco daquela manhã gloriosa ressoa através dos tempos, um convite sempre presente a um relacionamento restaurado com o Criador. Ao refletirmos sobre as profundas implicações da ressurreição, torna-se claro que Jesus oferece a cada pessoa uma escolha poderosa. O túmulo vazio nos chama a deixar para trás as sombras da morte e entrar na luz da esperança e da renovação. Aceitar sua obra é aceitar um futuro cheio de possibilidades, onde o quebrantamento é restaurado, os medos são eliminados e o amor, a graça e a paz reinam. Ao abraçar esta realidade, tornamo-nos parte da sua obra redentora. Assim como Jesus ressuscitado apareceu aos seus discípulos, assegurando-lhes a sua presença e exortando-os a espalhar as boas novas, nós também somos enviados. Equipados com a mensagem de esperança, capacitados pelo seu Espírito, e com testemunhos vivos da vida ressurreta,
tornamo-nos os vasos através dos quais o amor de Deus flui para o mundo que necessita de cura. Esta alegria da ressurreição não é apenas uma história antiga. É uma narrativa viva, um convite continuamente estendido a cada coração disposto a recebê-lo. É um penhor de esperança, uma ponte entre o desespero e a alegria, e a promessa de que para além de cada provação, de cada tristeza, de cada cruz, a ressurreição. Jesus chama-nos a participar na sua história de vitória, a partilhar a vida que ele dá gratuitamente e a levar a luz do seu amor a um mundo que anseia pela redenção.